Fala, meu povo! Galera, esse vai ser um vídeo bem prático, vida real, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É o seguinte, hoje eu tenho uma landing page para fazer, de uma cliente aqui que eu atendo na minha agência, no caso a Monja Quen, e aí eu pensei, muita gente me pergunta como que eu organizo um projeto, o que eu faço na hora que eu vou iniciar um projeto aqui de landing page. E eu pensei aí, por que não mostrar aqui em tempo real não, né? Porque o vídeo vai depois para vocês. Mas por que não mostrar na prática o que eu vou fazer? Então, por exemplo, o que eu vou criar aqui é exatamente já o processo de eu iniciando uma landing page, ok? Então, vou contextualizar aqui para vocês. A cliente que eu atendo aqui, uma das clientes que eu atendo aqui na minha agência é a Monja Quen. Vou aqui no início do arquivo. Inclusive, eu fiz, acho que um vídeo mostrando essa ideia aqui que eu tive de colocar o logo em formato de nuvem numa página. Já mostra ali para vocês. E vamos lá. Primeiro, se vocês gostarem desse formato, já deixem um like aí, já comentem, porque eu vou entender que eu posso fazer uma série disso. Porque eu tenho muito conteúdo para fazer sobre isso. Eu toda semana estou fazendo landing page. Para mim, tranquilamente, eu iria gostar de fazer um vídeo sobre isso. Mas eu só vou fazer se realmente esse vídeo engajar, esse vídeo receber curtida, vocês comentarem aí que gostaram. Aí eu vou entender que vale a pena. Fechou? Então, bora lá. Continuando. Essa é uma das clientes que eu atendo aqui na minha agência, a Monja Quen. E para cada cliente, é uma forma que eu organizo aqui o Figma. Então, por exemplo, o jeito que vocês forem ver aqui, não quer dizer que todos os clientes vai ser desse jeito, essa organização, tanto para iniciar um projeto, quanto para organizar um arquivo do Figma, porque isso depende muito da equipe que a gente está atendendo, da forma que eles vão se habituar, depende da quantidade de serviço, do formato do serviço. Então, por exemplo, aqui a Monja Quen, a gente faz muita landing page criativa para ela. Então, eu organizei de uma forma, o Figma aqui, que fosse focado nesse formato, beleza? E aí, eu já fiz algumas landing pages aqui para ela, não só eu, mas a minha equipe aqui também. Então, por exemplo, tem essa página aqui, ó, deixa eu colocar uma que eu gostei bastante, que é essa aqui. O que que acontece? Se vocês forem ver aqui a identidade visual, eu já gosto de colocar logo no início, né, depois da thumbnail ali, identidade visual e as fotos, que é o que a gente tem de material aqui dessa cliente. E aí, se vocês forem ver, as cores aqui, ela tem uma paleta aqui de cor que é um tom mais pastel, independente aqui da cor. E no início, eles pediam muito para usar o tom vermelho. Não sei se é porque na página da Black Friday eles gostaram e tudo mais, só que eu ainda ficava muito incomodado. E por isso que é boa a comunicação, né, com o cliente. Por exemplo, essa aqui foi da Black Friday, então era para ser predominância vermelha. Mas o tom vermelho não combina tanto com essa pegada de monja, de paz. Era algo que eu já mencionava depois nas outras páginas. Se vocês forem ver, ó, eu dei um exemplo, é até esse aqui, ó. Eu estava muito incomodado, por mais que eles pediram essa predominância, né? Eu estava muito incomodado, mas mesmo assim, estão vendo que eu coloquei aqui, ó, quis fazer como se fosse, aproveitei o logo, como se fosse uma eclipse, né, coloquei ali o logo dela no background, tudo editando aqui no Figma mesmo. Se vocês forem ver, ó, ele está vetorizado. Peraí. Não estou conseguindo alcançar ali. Mas não é montagem em Photoshop, nada, tá? Eu só coloquei a sobreposição da imagem. Porque não vou me aprofundar nisso aqui, porque esse não é o foco do vídeo. Mas tudo que eu estou mostrando aqui, eu acredito que já vai ser muito útil para vocês. E aí, sim, quando eu fiz aqui, né, eles viram que realmente estava indo para um lado muito dark, que não combinava com o estilo de monge. E aí depois essa foi a outra página, que daí sim eu fiz dela, que eu gostei demais, eu até fiquei mais leve fazendo. E nesse ponto aqui foi que a ideia que eu tive. Eu peguei o logo dela lá, ó, né, o logo aqui, esse logo aqui no caso, joguei no ChatGPT. Não, no ChatGPT? Foi no ChatGPT. Foi nem no FreePic. E pedi para ele gerar para mim o logo em formato de nuvem. Então, se vocês forem ver aqui ó, nos materiais, ó, o que ele gerou, eu só recortei aqui, removi o background e coloquei aqui nessa paisagem. Então, pode ver que é uma página muito mais fluida e muito mais leve.
tá? Então, tudo isso aqui, ó, eu acabo desenhando, porque não é algo difícil de desenhar, é algo prático de fazer. Então, isso aqui, esses detalhes, gente, isso aqui agrada muito o cliente, tá? Isso fideliza o cliente, vocês pensarem em cada detalhe, vocês participarem na comunicação do projeto, tá? Eu sugiro muitas opções, porque o cliente vê que você está realmente se importando com o projeto, ok? Então, vamos lá. Nesse caso, por que eu estou até me prolongando um pouco mais? Porque eu não vou criar uma landing page aqui com vocês, vou mostrar como eu organizo essa que chegou. E aí, então, o que eu mostrei aqui para vocês? O jeito que eu deixo aqui organizado, por exemplo, as páginas, pode ver, ó, coloquei ó, landing page aqui, criei uma seta, não tem nada nesse arquivo, e daqui para baixo, tudo que eu colocar é landing page. Então, sempre quando tiver um projeto de landing page, eu coloco para cá. Como tem criativos também, eu fiz a mesma coisa, ó, criativos. E aqui, ó, pode ver que os designers eles já colocam todas as datas e tudo mais certinho. A gente preza muito por essa organização e o cliente gosta bastante disso, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Chegou para mim esse projeto aqui para eu criar essa landing page. E olha, esse é o formato quando o cliente ele não tem um brief ali já organizado. A gente manda um briefing para eles, um padrão de briefing, que ele com as informações que ele coloca aqui, é muito tranquilo para a gente estar organizando um projeto. Então, no caso, o nome da página. Em seguida, a gente tem aqui o objetivo da página. Né? No caso ali, uma página de vendas. Está perpétuo ali, dependendo da informação, às vezes não é muito relevante na hora da criação. Beleza? E aqui, o logo, né, referência para o visual da página. Nesse caso, eles colocaram logo. Às vezes eles colocam uma referência, um link de referência, um link de um Figma, de algo que a gente já criou. Tá? Data e horário de liberação, não colocaram aqui, não preencheram. Observações importantes. No caso aqui, ó, este link que eles colocaram aqui, vou até abrir para vocês, que é a página antiga deles. No caso, não foi a gente que criou. Não vou fazer comentário aqui sobre o design. Vai que alguém que está me assistindo que fez, mas ó, show de bola, tá? Mas provavelmente eu vou criar algo aqui, principalmente na Hero, que cause mais impacto, né? Por exemplo, tá muito solto aqui esses mockups, né? Tá meio bagunçado. Então, o que é muito importante, algo que eu faço, eu já vou fazer aqui com vocês, que é levar esse arquivo aqui lá para o Figma. Eu vou mostrar o plugin que eu utilizo, ok? Então, organizo as informações que tem. No caso, esse logo aqui, eu vou baixar, eu vou abrir o Drive. E vou fazer aqui o download. Daí depois eu vou jogar lá para o Figma, beleza? Ali no projeto que eu vou abrir. E aí, aqui, gente, eu não vou nem abrir, porque vocês vão... Não, vou abrir para vocês verem. Ele tá meio que como se fosse tivesse como corrompido, tá? Tá desconfigurado. Opa, não é esse aqui, não. É esse aqui, ó. Tá, enquanto carrega, eu já mostro para vocês. Aí, ó. Tudo desconfigurado. Então, isso aqui não vai ser relevante. Beleza? Então, o que eu preciso vai ser aqui, o logo que está aqui. Eu vou tentar trabalhar algo em cima disso, né? E essa página, a página antiga, que é o mais importante aqui. Que no caso, acredito que eles vão querer aproveitar algo disso, né? Os mockups e tudo mais. E isso aqui vai ser essencial para eu conseguir criando ali a página, ok? Não vou mostrar toda a cópia, porque essa página ainda não foi pro ar, eu vou criar ela ainda. Né? E minha ideia é já colocar hoje o vídeo no ar. Então, só vou mostrar aqui ó, só essa partezinha, só o comecinho. Para vocês verem como que é bacana a importância do cliente ele já direcionar. Então, aqui ó, ele já colocou ó, com foto da monja. Né? Então, eu já sei que eles querem uma página ali que tenha a foto dela. Estão vendo que ali na aplicação tem vários mockups e tudo mais? Então, eu sei que não vou fazer uma aplicação de mockup. Eu vou colocar a foto dela para esse produto. Ok? E vou ver o que eu vou poder explorar, né? Olhando o logo aqui, ó, vamos ver junto. Eu vou ver se eu quero aproveitar essa fonte aqui, olhando agora. O que eu tô falando aqui, gente, é que eu tô tendo ideia junto com vocês, porque eu ainda não vi abrir esse projeto. Então pode ver que tem uma fonte aqui mais cursiva, dá para aproveitar ali o design da página. O 21 pode ser que eu coloque ele expandido em algum mockup na frente. Porque pode ver que eu não tenho um símbolo para eu estar podendo explorar ao decorrer da página. O que eu tenho é o número 21, essa fonte cursiva, né, que eu posso explorar. Então eu vou tentar aproveitar isso, né?
utilizar o que a gente tem ali e colocar a cabeça para funcionar. Beleza. Então mostrei aqui para vocês a cópia. Agora eu vou mostrar para vocês por último, né, como que eu organizo ali quando eu crio um projeto. Primeiro eu vou copiar o link dessa página. Vamos voltar aqui para o Figma. E eu vou criar aqui, ó, colocar no mais, vou colocar LP vendas. Por enquanto eu vou colocar a data de hoje, que no caso hoje é dia 20 de março. Vou colocar aqui, ó, 20. Depois eu nomeio melhor ali. LP 20 de março, né, só para se organizar melhor. E aí, aqui é onde eu vou puxar o que eu baixei. Eu baixei ali o logo, mas como eu baixei junto, pode ser que ele não apareça aqui pra mim. Acho que o arquivo vai ficar fechado. Deixa eu ver, downloads. Eu tenho que... Não vou fazer isso aqui agora, tá, gente? Depois eu vou puxar ali o logo, né, algo relevante para vocês, é só importar para o arquivo. Mas o que eu quero fazer é o seguinte, ó. Isso aqui é importante. Esse plugin HTML to Figma, ele importa as páginas para o Figma. Isso é muito bacana, eu utilizo muito ele. E a versão free, pode ver aqui, ó. Eu tenho 9 créditos ainda para usar nesse mês. Eu uso muito pouco, porque não é toda página que eu preciso puxar aqui para o Figma, né? Algumas ali eu já tenho, por exemplo, no caso, quando é o mesmo produto, é que dessa vez é um produto diferente, mas quando é do mesmo, não preciso puxar uma página aqui para o Figma, né? E eu gosto de puxar para cá, ó, vou colar o link que eu coloquei. Ó, clicar aqui para processar. E eu gosto de puxar para cá para não precisar ficar indo lá para o link ou para não precisar tirar print, porque ele traz aqui tudo aberto, né, o arquivo para mim. Então eu posso estar trabalhando uma landing page do lado, criando, né, a partir da cópia e tudo mais, e vendo o que eu posso aproveitar aqui. Por exemplo, tem uns mockups, pode ver, ó, tá solto aqui o mockup, ó. Posso tentar ver se eu posso aproveitar ele, né, melhorar, se tem algum que não tá bom e aí eu melhoro. Nesse caso, por que eu acabo aproveitando alguns? Porque às vezes o cliente ele não tem esses prints de novo para me mandar e ele precisa desta imagem aqui dessa aplicação. Então a melhor forma é eu utilizar ainda esse mockup dentro da página, né? Melhor do que não ter nada. Daí eu faço uma composição melhor. Nesse caso aqui, como ele está com uma qualidade ruim, pode ver, resolução ruim, eu vou tentar melhorar a resolução. Algum jeito eu vou dar nisso aqui, né? Aqui mesma coisa. Vou vendo o que eu posso aproveitar, ok? E aí sim, eu puxo, por exemplo, ó, as fotos da cliente, já tá, as que tem, já está tudo aqui, já está organizado, até recortado aqui já do lado, identidade visual está aqui. E aí sim eu posso começar a criar aqui, né, a página. Gente, assim, eu vou ser muito sincero com vocês. Às vezes eu crio do zero aqui o frame da landing page, mas na maioria das vezes eu faço aqui, ó, tá? Não curto ficar falando, inventando moda aqui com vocês de coisas que eu não faço. Às vezes eu copio aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó, pronto. Tá? Às vezes não, na maioria das vezes eu faço isso, né? Porque assim, também tem a opção de vocês deixarem pronto ali o componente. Eu tenho arquivo de cliente que eu já deixo salvo, né, pré-definido o frame aqui onde eu vou criar a landing page. Mas não é todo arquivo que eu fiz isso. Então, para ser bem sincero com vocês, às vezes eu pego aqui, puxo, copio e colo, só apago as informações, inicio um novo projeto. Nesse caso aqui, ó, tá linear, não vou deixar linear, né? E aí, eu não estou usando os dois monitores agora, mas eu coloco no monitor maior aqui na ultrawide o Figma e do lado a copy e começo o processo de diagramação. Eu vou ver aqui com vocês se tenho, antes da gente finalizar, se eu tenho alguma... Aqui, ó. Eu faço todo o wireframe antes. Se eu já sei as cores que eu vou aplicar, eu já aplico. Se eu não sei, eu deixo tudo cinza. Tá? Até o mesmo botão. Cinza. Estão vendo aqui, ó, os tópicos, eu deixei só uma bolinha para colocar os ícones depois. Aqui eu sabia que eu ia colocar só um cheque, já deixei o cheque. Estão vendo? Porque desta forma flui muito melhor na hora da composição, mesmo se eu precisar mudar depois. Estão vendo aqui, ó? Aqui sobrou um espação, não gosto às vezes quando sobra muito espaço do lado, eu gosto de tentar colocar algo leve. E como foi uma página aqui, ó, que eu fiz contínua, eu já sabia que eu ia fazer contínua essa página. Olha só. Eu coloquei 2 janelas, então ficou muito fluida,
né, essa página aqui. Fechou? Pessoal, agora eu vou começar aqui, né, o projeto, tem que trabalhar. Já vou postar hoje já esse vídeo e espero que vocês gostem, beleza? Se vocês curtem, se tiver muita curtida, muito engajamento, eu vou entender que vocês querem que eu faça uma série disso. Porque daí, cada cliente vai ser um caso, eu vou poder passar muita informação para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar ainda mais, aí o Mundo Figma, o curso do Mundo Figma vai estar aqui. Tem muito conteúdo de landing page, programação. Eu explico do zero, né, o meu processo de landing page até o final. Tem os módulos de landing page. Fora os outros conteúdos, né? Carrossel, post, IA. Fechou? Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ok? Isso me ajuda muito, me incentiva demais. Vocês podem ver o quanto que eu estou aumentando o ritmo aqui. E bora pra cima, gente. Vamos colocar a mão na massa. Usem isso aqui que eu apliquei, que eu mostrei pra vocês. Usem isso a favor de vocês, tá? Não curti muito esse processo, Bruninho. Essa parte do processo que você falou, não parece que eu fiquei travado. Esquece. Pega, absorve o que vai fazer sentido pra você. Fechou? É isso aí, gente. Não vamos parar. Vamos pra cima. Valeu. Valeu. Falou. Falou, meu povo. É nóis.